pagar alguma dívida. Vamos ver o resultado, diretor, antes da gente continuar aqui com o papo com os nossos entrevistados. Deu quanto ali? 71,4% disse que sim, já deixou de pagar alguma dívida e 28,6% não. Ou seja, tem uma vida financeira mais equilibrada. Boa, né? O que é bom, né, Com Shelinha? certeza. E também significa que talvez as intercorrências da vida não afetaram o lado financeiro, que também tem isso, não é? Então, assim, o que a gente está abordando aqui? A questão da dívida. Muitas vezes você faz um comprometimento financeiro muito alto daquilo que você espera receber e às vezes não recebe. E aí entra naquela famosa bola de neve. A gente já falou tantas vezes aqui no programa, mas hoje a gente resolveu falar sobre o aspecto jurídico, o que é que pode e o que não pode diante da lei. Cláudio Madruga, advogado, convidado de Sheila Sodré, está aqui nos ajudando, né, Sheilinha? Perfeito, porque ainda bem pergunta aí de todo tipo. Que tem que ser um especialista. Vamos para a primeira pergunta na tela, por favor, diretor. Vamos ver. Fernandinha, boa tarde. Minha dúvida, eu já fiquei devendo em um banco. Passaram-se 5 anos, comecei a receber cobranças de uma empresa, fui investigar, fiquei sabendo que essa empresa tinha comprado essa dívida que eu tinha no banco. Minha dúvida é, isso é legal? O banco pode vender minha dívida para outra empresa? E se eu pagar para essa empresa, o meu nome vai sair do cadastro de devedor? Obrigada. E aí, doutor Cláudio, pode? Como disse, é comum que os bancos, as instituições financeiras, outras empresas realizem a transferência dessa dívida para empresas especializadas, realize a venda ou para escritório de advocacia de cobrança. Isso é legal, isso pode. Em relação ao... Desde que se obedeça o prazo prescricional também. A dívida, com o tempo, ela vai sumir. Pelo fato de ela repassar, a dívida não se torna eterna. Agora sim, vai sumir do serviço de proteção ao crédito. O escritório pode ficar cobrando? Pode. Pode. Aí, nesse caso, não tem Ele vai tempo, poder. não. A grande questão aí, Fê, que ele falou, faz uma pergunta interessante, que é importante todo mundo ter essa tranquilidade. É o seguinte, se alguém está me ligando para cobrar uma dívida, ela tem os meus dados, ela tem meu CPF, ela está sabendo de tudo ali, e eu vou negociar uma dívida, eu quero contrato, eu quero fazer tudo. Se eu pagar, porque era o medo dele, era pagar para essa empresa e não sair do banco. E não sair do banco e do Serasa. Então, se é isso, negocia, pega contrato, leia o contrato, divide. Normalmente, quando chega a esse ponto, eles dão mais de 70% de desconto, até, não só dos juros, como ele tira também do principal. Quando essa dívida já passou para a empresa, é a melhor hora de se negociar. Porque com certeza já tem um bom abatimento, porque a dívida já está quase podre. Eu diria assim que a gente usa muito. É como se o seguinte, a empresa credora já desistiu de você, já deu como perdido. Aí botou para essa outra empresa que vai tentar negociar e diz assim para a empresa, olha, se a pessoa pagar 80%, já está no lucro, porque eu já estou daqui, ó, acreditando que nem vai vir mais. E tem seguro, feito, certo? Bancos já tem, eles têm seguro. Já trabalham com essa margem, né? Exatamente. Boa tarde a todos. As cobranças têm um horário específico, tipo horário comercial, Cláudio? Tem muita cobrança indevida, né? Com certeza. As empresas não podem ultrapassar o limite da boa-fé, do que é razoável. Eles não podem compelir o devedor de uma forma que constranja ele. Então, essas cobranças devem ser feitas com limites, dentro do horário comercial e sempre respeitando a boa-fé entre a relação entre as partes. Ou seja, 8 da manhã até 6 da noite pode ligar. Pode. Agora, se ligar mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes no dia é Aí se torna uma cobrança abusiva. Aí você tem que registrar tudo, porque depois... Exato, é prova. Lembrando, Aprender a lembrando que essa cobrança pode ser realizada por ligação, por carta, por SMS, por e-mail. Então, são diversos meios que as instituições podem cobrar. Tudo vale. Então, a telespectadora comentou o seguinte, tem uma dívida há 5 anos e fez um acordo, só faltam 3 parcelas. Aí ela não pagou. Mas quando foi agora, eles estão cobrando. Mas é lógico, o acordo também é uma dívida, né, Você Cláudio? assumiu ali, né? Você assumiu um compromisso, né? O importante é que o cliente, nessa situação, busque a instituição até, se no caso, renegociar. Sim. Tornar essas parcelas no lugar de 3, estender. Ou seja, dizer, ó, não tenho condição de pagar essas 3 que faltam, né? Agora vamos esticar um pouco mais, porque as coisas mudaram. E as empresas estão compreendendo que é melhor fazer um péssimo acordo do que perder tudo pelo pé, Mas é né? essa mesma linha, viu, Fê? Então, todos os escritórios de advocacia já estão cada vez mais trabalhando com essa política mesmo, né? De tentar fazer acordos e de parcelar mesmo. É buscar isso mesmo. A boa-fé também do devedor ir lá e vou resolver logo esse negócio para não ficar com esse peso na minha consciência e vai dividir. Agora é o seguinte, portabilidade dá muito moído.
Olha aí uma dúvida com relação à portabilidade. O texto é bem longo, mas em resumo é o seguinte: o namorado dessa pessoa fez a portabilidade para outra operadora móvel, tá? Só que a antiga operadora está cobrando uma multa de R$800. Aí ficou pensando assim, uai, mas a operadora não deveria cancelar essa dívida, já que ofereceu um plano para ele? E desde quando você faz a portabilidade, você tem que pagar essa multa da fidelidade, Cláudio? Nesse caso, é importante, a primeira coisa a se fazer é consultar o contrato. Entendi. Saber as informações que estão previstas no contrato e também saber a origem dessa multa. Muitas vezes as empresas de telefonia fazem a cobrança baseado em eventuais outroras que foram despesas de ligação, de ICMS, uso de internet. Então é importante saber se essa origem dessa dívida advém justamente dessa portabilidade e saber se está previsto no contrato. Ou seja, ela pode fazer essa consulta pelo telefone da operadora, Pode, é isso? sim. De preferência, Fê, pedir para mandar os extratos. Porque a gente sabe aquela história do tempo corrido? Eu cancelei o contrato agora, esse mês, e paguei a parcela que deveria, o serviço prestado. Só que de lá, da data do cancelamento para cá, pode ter o prorata, os dias que ficaram. Então, isso pode estar ficando. E se acumular, tem aí essas dívidas. juros, então, sempre né? que alguém disser que te deve, peça para mandar isso no papel, manda o extrato, manda isso, porque com o número, com os números, com as datas, facilita para você até negociar e sair dessa situação. Se você está com dúvida se isso é legal ou não, vai no PROCON, porque o PROCON tem uma ferramenta tão bacana de ligar para a instituição, de tentar fazer um acordo, de tentar resolver, funcionando mesmo como um mediador, Exato. não é? Isso é muito legal, esse serviço do PROCON. Fernandinha, sobre o assunto de hoje, abordado no programa, eu gostaria de saber quando uma dívida prescreve. Tem alguns escritórios de cobranças que reativam essas dívidas perante órgãos como SPC e Serasa, ou seja, não é só a cobrança, tem a possibilidade de prescrito em 5 anos, retomar por SPC e Serasa porque foi adquirida por outro escritório? Na verdade, a retirada do Serasa não implica dizer que a dívida está prescrita. O que houve foi apenas a retirada do sistema, a baixa do sistema. Contudo, a depender de cada situação, da origem de cada dívida, ela pode ter um prazo prescricional um pouco maior ou um pouco menor. Mas Depende... voltar para o serviço de proteção ao crédito não pode? Não. Não pode. Então, assim, presta A atenção. grande questão que aí a gente coloca, Fê, muitas vezes é um novo pacto. Isso. Lembra da anterior, que fez aquela pergunta, poxa, eu fiquei agora devendo 3. Se fez um novo fazer um acordo, acordo, um novo é nova contrato, dívida. Aí... Entendeu? É uma nova dívida que você está assumindo. É bom prestar atenção em relação a se você assinou, se você tentou fazer algum acordo. E aí vai. Isso é importante olhar os documentos. Porque senão, procura um advogado de confiança e vai atrás, que aí tem alguma coisa errada. Por falar em alguma coisa errada, quando você recebe um SMS dizendo que alguma instituição quer te devolver dinheiro, você fica logo com medo. É o caso dessa telespectadora. O telespectador não se identificou. Fez um financiamento de automóvel, fez o pagamento, aí recebeu recentemente um SMS do banco falando que tem um valor para receber de volta de uns juros do financiamento. Desconfiei. Esse procedimento é correto? É bom ligar para a instituição para saber, não é, Cláudio? Exatamente. É importante consultar a instituição, saber de onde advém esse valor que está sendo depositado lá, até para melhor esclarecimento. Olha, o que a gente vê muito na área jurídica, Fernanda, em relação a carro, e eu vou tentar ser bem objetiva, é que muitas vezes ou o carro é tomado, você cancela um contrato e aí você devolve o bem, o carro, e pode ter algum saldo para receber ali naquele carro, se for o caso. No caso desse que foi pago. Desconfie, não mande dados. Não clique em link nenhum, sabe? Liga para a financeira, olha assim, você conversa com eles que é mais a melhor seguro. solução. Minha dúvida é o seguinte, tinha uma dívida quando estava perto de fazer 5 anos, foi vendida para outra empresa. Aquela história que a gente já falou, Ronaldo. Então pode sim, geralmente é o que as empresas fazem mesmo. Pertinho dos 5, tenta mandar para outro lugar para tentar receber a grana. É legal isso, tá? Agora falar de internet, que é outro serviço também que dá muito BO. Fiz um contratei um serviço de internet, não falaram que tinha taxa de instalação e nem consta em contrato. Essa informação é importante, não consta no contrato. Que era a primeira coisa que a gente dizia. Né? Porém, cancelaram o serviço, mesmo estando com as mensalidades pagas. Deixa na tela, diretor, por favor, porque ela é longa. Ok, porém, cancelaram o serviço, mesmo estando com as mensalidades pagas, alegaram que o motivo era a taxa não estar paga. Só que a pessoa quer cancelar, já fez diversas reclamações, eles querem cobrar rescisão contratual, por sinal, estão ameaçando negativar meu nome. Isso pode? Nani Barbosa, do Jardim Cidade Universitária. E aí, Cláudio? Toda cobrança ela deve ser feita de forma clara
e precisa ao consumidor. O valor tem que ser específico e bem detalhado. Nesse caso, é interessante que se busque uma orientação de um advogado, que se busque também um apoio do PROCON e caso o consumidor tenha interesse, ele pode discutir essa cobrança na justiça. Ou seja, Sheilinha, nesse caso aí é importante que tenha um intermédio até do PROCON mesmo, porque eles já estão ameaçando negativá-la. Ela, por sua vez, está dizendo, mas eu não fui bem informada. Então, você conseguir provar isso e aí a subjetividade dessa questão acaba pegando muito, Fernanda, na questão de prova, ou a questão até assim, é senso comum, ou se não é, de conhecimento público, se não é. Então, esses detalhes aí facilitam uma boa negociação de acelerar, de ligar junto realmente ao PROCON, porque o que acontece, que é bom, é importante ver, o PROCON muitas vezes resolve o problema imediato, mas muitas vezes, não é o caso do PROCON, de indenizar caso isso ele deixe. Por exemplo, imagina uma pessoa que está sem internet, Fernanda. Hoje em dia, onde tudo é internet, filho está em casa sem internet, você está trabalhando. Verdade. E você está o tempo todo com essa ameaça sobre a sua cabeça. Quer dizer, essa taxa, se não está no contrato, se não está, então parte de você logo essa ação. Não espere, não vou lhe negativar, não. Parte logo. Uma medida preventiva judicial, até para que o nome não vá para o Serasa. Exato. Importante esclarecer, como bem pontuado, que a multa, quando está sendo discutida judicialmente, essa cobrança, ela implica que não vai ser negativado o consumidor. Então, é uma guarida para o consumidor evitar qualquer problema futuramente. É isso. @Sheila_Sodré, que está no Instagram. Obrigada, Sheilinha. Até segunda que vem. Até segunda. Temas trabalhistas, viu? Semana que vem, né? E o Instagram de Cláudio. Dá teu Instagram, Cláudio. Tá ali na telinha, mas tá pequenininho para mim. @Cláudio Madruga. Tudo juntinho, @Cláudio Madruga. Muito obrigada, viu, gente? Até a próxima, Cláudio. É o seguinte, já no próximo bloco a gente não vai falar mais da sua vida, não, que a gente já conversou aqui sobre as suas dívidas. A gente vai falar sobre os babados dos famosos. Tá bombando esse fim de semana. Reconciliação, Angra dos Reis. De quem será que a gente tá falando? Gustavo Lima.